Oi, gente, aqui é a Maristela e eu queria hoje falar sobre uma coisa que não tem a ver necessariamente com unha, mas tem a ver com o seguinte: coceira no nariz. Tem a ver com coceira no nariz? Não, não tem a ver com coceira no nariz. Graças a Deus, né? Tem a ver com alguns posicionamentos que eu vi ao longo da minha vida trabalhando em salões de beleza e esmalterias, tá? Eu sou uma pessoa muito observadora e eu amo observar situações, pessoas. Eu acredito que eu aprendo muito observando as pessoas, também conversando com elas e percebendo algumas coisas. Eu gosto de ver muitas incoerências, assim, das pessoas, né? E quando eu falo das pessoas, não é que, tipo, eu não sou incoerente, as outras pessoas são. Não é isso. Todo mundo tem as suas incoerências, né? Mas, assim, eu acho que diferente de algumas, eu gosto muito de prestar atenção nisso. É sempre quando eu me pego nessas incoerências, eu me questiono e tal, e tento ver onde é que tá o ponto aí, né, pra gente poder acertar. Mas, qual é o que eu quero, o que eu quero falar exatamente? É sobre, muitas vezes, a posição que as pessoas têm diante, às vezes, de algum conselho que alguma pessoa possa dar, ou às vezes não necessariamente um conselho, mas algum depoimento direto ou indireto de vida, né? Que acaba ocasionando, assim, um confronto. Às vezes a gente não chega pra pessoa e fala assim, posso te dar um conselho? Ou eu acho tal coisa. Não, mas às vezes no dia a dia, conversando, alguém conta uma história e fala sobre como agiu ou como entende que deveria agir, e a outra pessoa rebate falando, não acho legal, acho que eu faria de outra forma, aí conta alguma coisa que viveu. Então, essa troca por si só, ela já confronta, porque ela já mostra um posicionamento diferente do que a outra pessoa tem. E eu percebo como é difícil para todo mundo, mas nesse meio que eu vivi, assim, de manicure, especificamente falando, como é difícil para as pessoas se colocarem numa posição de que talvez tenha uma forma melhor delas fazerem as coisas. E delas fazerem as coisas como um todo, mas especialmente falando de coisas mais abstratas, sabe? Tipo, como você lidar com determinadas dificuldades, sejam pessoais ou profissionais, como você lidar com confrontos profissionais, como você lidar com dificuldades do dia a dia e por aí vai, sabe? Eu acredito que é muito mais fácil a gente criar vínculos com pessoas que têm os mesmos problemas que nós têm as mesmas dores, os mesmos traumas que nós temos, porque no fundo a gente não quer resolver os nossos traumas. Porque para resolver os nossos traumas e as nossas dificuldades, a gente tem que primeiro partir do princípio que existe um problema. E esse já é o primeiro grande obstáculo, a pessoa assumir que existe um problema nela. Isso é a primeira coisa, porque o problema nunca tá nela, o problema tá sempre no outro, né? E eu acho que isso já é o grande start que a gente tem que ter, do tipo, não, eu tenho um problema, eu tenho um trauma, fizeram alguma coisa comigo. E ela ousar crer que talvez ela possa se livrar desse problema, ela possa se livrar desse trauma. Que talvez essa pessoa que ela está trabalhando com ela, por mais que a situação seja parecida, não é a mesma pessoa que fez mal a ela. Talvez esse dono ou essa dona do salão, da esmalteria, que seja, por mais que ela tenha algumas coisas parecidas com o dono ou a dona anterior que não tratou ela bem, não quer dizer que essa pessoa vai tratar, né? Então, assim, eu acho que quanto menos esclarecido a gente procura ser, quanto menos a gente procura observar, quanto menos a gente procura crescer, quanto menos a gente procura se entender, mais a gente fica repetindo uns padrões, assim, instintivos, e vai colocando em todo mundo todas as mazelas que a gente foi sofrendo. E o ponto principal que eu queria dizer é o seguinte: você não vai conseguir resolver o seu problema ou melhorar, crescer, sair dessa situação que você está, se você continuar só se associando a pessoas que têm os mesmos problemas que você. Num primeiro momento, parece uma coisa gostosa, porque você cria uma empatia. É bom alguém que também me entende. É bom alguém que também me entende. Sim, mas isso só no início, depois isso irrita.
Isso, por exemplo, acontece muito em relacionamento amoroso. Não só relacionamento amoroso, mas sabe aquelas amigas que começam a ser super amigas, super amigas, super amigas, daqui a pouco se batem, não querem nunca mais olhar pra cara do outro e acham que, não, ela tava atrapalhando a minha vida e tal. Porque, assim, essas conexões que são feitas através de traumas, tristezas, deficiências, mazelas, elas criam uma ligação de codependência em que você só fica num ciclo vicioso e você fica rodando no seu problema, na sua mazela, sabe, no seu excremento, para falar mais profundo, e você nunca sai disso. E você nunca sai. Então, assim, por incrível que pareça, eu acho que é muito válido a gente receber sugestões, conselhos, e alguns depoimentos ou visões diferentes de determinadas situações de pessoas que não passaram pelos mesmos problemas que nós passamos, sabia? Porque exatamente pelo fato dessa pessoa não ter o mesmo trauma que você, não ter a mesma dificuldade que você teve, não ter tido a mesma experiência, que ela tenha capacidade de olhar de forma clara o seu problema. Porque às vezes o negócio está descarado na nossa frente, mas a gente já passou por tanto problema, a gente já passou por tanta dificuldade, a gente já foi tão machucado, a gente já foi tão sacaneado, né? Apesar de ser uma palavra meio forte, mas a gente já foi tão sacaneado na vida que a gente não consegue ter uma visão diferente. Então, quando a gente dá a oportunidade e ouve alguém que não passou pelos mesmos traumas que a gente passou, muitas vezes a gente pode ter muito a ganhar. E infelizmente a gente acaba fazendo o contrário. Ah, você não passou pelo que eu passei, você não sabe o que é isso, você não sabe o que eu sofri. E na verdade é uma grande vantagem essa pessoa não ter o mesmo trauma que você, não ter a mesma tristeza que você. Porque quando ela não tem todas as prisões que você tem e coisas não resolvidas que fazem você ficar num ciclo, repetindo sempre a mesma coisa. Eu sei que isso é uma palavra que vale para várias pessoas em várias situações, mas eu vi muito disso acontecendo no mercado de salão de beleza, no mercado de esmalteria. São pessoas que elas não conseguem se dar bem em nenhum lugar. Elas sempre acabam fazendo algum tipo de intriga, sempre acabam fazendo fofoquinha, sempre acabam fazendo alguma coisa e nunca estão abertas para ter alguma flexibilização, seja com o cliente, seja com o dono, sempre se sentem dona da razão e usam supostas tristezas e traumas, experiências ruins que passaram na vida para justificar absolutamente tudo de errado que elas vivem. Fora quando não coloca para cima das outras pessoas a responsabilidade de coisas que são só delas. Se a gente tiver a oportunidade de ter uma outra visão sobre coisas que nós passamos ou estamos passando, vamos dar a oportunidade de ouvir e de repente de perceber que por muito tempo você está tomando certas decisões, você está tendo certas conclusões precipitadas baseado em tristezas, mazelas, traumas, experiências ruins que você teve e que talvez esteja sendo proporcionada a você a oportunidade de sair dessa tristeza. Mas isso só vai acontecer se a gente primeiro ousar crer que é possível, ousar crer que existe melhores coisas pra gente e não achar que o mundo inteiro tá contra nós. E que entender que todo mundo tem as suas dificuldades dentro das suas realidades. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Mas se a gente se abrir um pouco mais para trocar a experiência e ter a oportunidade de ver as coisas de uma outra perspectiva, talvez a gente tenha surpresas muito agradáveis e chegue muito além do que a gente jamais imaginou.